Olá, seja bem-vindo ao Sensio, um sistema criado na indústria e para a indústria. Hoje nós vamos falar sobre a questão de controle de lote, principalmente quando a gente precisa, desses controles aí, seja na indústria alimentícia, química, cosméticos, que são indústrias que a gente tem atendido cada vez mais e se especializado. Então, se você é uma dessas indústrias que precisa desse tipo de controle, fica nesse vídeo para você ver como que funciona isso dentro do Senso de maneira resumida, principalmente nas áreas de estoque e produção, que a gente sabe que é um gargalo, né? Fazer o rastreio de onde veio esse lote, onde ele foi usado. Tudo isso pode ser feito com o Senso de maneira automatizada. Vamos lá. A primeira coisa é que tudo parte de um cadastro de produtos bem feito, ou seja, eu preciso cadastrar tanto o meu produto quanto a sua árvore, a sua receita, vamos dizer. Então, aqui eu tenho um produto que ele é controlado por lote, eu já coloquei essa informação previamente, e eu tenho a composição dele, uma matéria-prima que controla o lote e outra não. Essas matérias-primas estão com unidades de medida diferente, então eu consigo colocar as unidades que eu utilizo, calculo o custo automaticamente, eu poderia ter mais matérias-primas vinculadas, né? Então, produtos em processo que levam também matérias-primas. E além disso, eu consigo controlar a questão do roteiro, ou seja, entender qual que é a operação que esse produto passa, quanto que ela me custa, e isso já é calculado aqui, somando, né, custo de operação com custo de composição. Aqui eu tenho duas operações nesse produto, o corte e a embalagem, uma gasta 2 minutos e a outra 5 por unidade. Quando eu lançar a produção, isso já é multiplicado automaticamente. Além disso, eu conseguiria também vincular operações terceirizadas, onde eu vou informar apenas o fornecedor e não o maquinário possível. Para lançar uma produção, eu tenho duas formas, possíveis. Eu posso lançar uma produção a partir de um pedido ou mais e posso também lançar uma produção diretamente lá para estoque, ou seja, eu não vou lançar a partir de pedido. Aqui, quando eu venho no pedido, eu vejo quais pedidos já geraram ordem de produção, então esse aqui gerou, mas eu criei uma ordem de produção lá manualmente, essa aqui. Poderia criar uma outra também. Então, posso dar o nome que eu quiser, colocar uma previsão de final para que eu faça esse acompanhamento de quanto tempo falta. Campos personalizados é algo que facilita muito no dia a dia, porque a gente consegue realmente ver, colocar campos que não é padrão do sistema, e aí eu crio aqui para minha empresa em várias telas, é possível. Vou selecionar o meu item, então, meu produto com lote. Consigo fazer a checagem de estoque, né? Então, tanto entender quanto que eu tenho em estoque quanto que eu tenho comprometido. Por quê? Às vezes eu já tenho outras ordens de produção que vão gastar. Então, aquela ordem de produção teste que eu tinha criado antes, ela já está comprometendo esse item. Então, eu não tenho estoque disponível, falta 2, porque eu tenho um comprometido em outra ordem e eu vou gastar mais um nessa ordem. Esse aqui falta 4, por conta da mesma questão. Vou salvar essa ordem de produção, consigo colocar comentários, mencionar pessoas, então isso facilita a minha gestão, porque fica tudo dentro de uma mesma plataforma. Ó, vou marcar aqui, fica aparecendo na home, os comentários marcados e a pessoa também recebe um e-mail. Então, eu recebo aqui esse e-mail mostrando que alguém me marcou. Vou voltar aqui para minha tela. Na ordem de produção, eu consigo, colocar, por exemplo, urgência, previsão de final, igual eu falei. Esses estágios, eles são personalizáveis, então eu posso colocar outros nomes. E além disso, eu consigo, por exemplo, gerar uma requisição de materiais, ou seja, dar a baixa desse material antes de iniciar a minha ordem de produção, se às vezes eu tenho uma separação prévia que eu já quero dar a baixa.
E consigo também fazer a roteirização, né? Iniciar, pausar e finalizar por operações. Se eu tiver usuários ou operadores na minha plataforma, eles, quando iniciarem, já fica vinculado o nome deles. Mas eu, como administradora, também consigo vincular. Então, eu inicio, pauso e finalizo cada operação separadamente. Ó, tá em manutenção. Eu acho que a embalagem também está em manutenção. Eu vou tirar eles da manutenção. Isso eu também consigo fazer um acompanhamento das paradas, quais foram os tipos, quando teve, ó, eu tenho aqui a embalagem e o corte, elas estão em paradas, eu vou finalizar. Posso fazer, criar paradas prévias, né, ou diretamente ali pela OP. Além disso, eu consigo fazer um acompanhamento dessas operações pelo Kanban de operações, onde vai ser mais importante para mim em relação às operações. Eu posso dar acesso aos meus operadores e vincular ele a setores, então ele só vai ter acesso às operações do setor dele. Então, por exemplo, o corte. O corte daquela minha operação aqui, ó, da embalagem, por exemplo, vou começar a produzir, o João, recurso, embalagem. Consigo pausar e consigo também finalizar. Vou finalizar. E isso também já vai contando ali na minha OP, eu consigo ver quanto que foi o previsto e quanto que foi o realizado. Então, vou pegar aqui, ó. Vou colocar para produzir. Vou finalizar. Se eu for lá na minha OP, eu consigo ver essas informações. Então, ó, tá produzindo, né? Tudo isso numa mesma tela. Além disso, eu tenho uma dashboard aqui de operações, onde eu consigo ver também algumas informações em relação às operações. Então, unidades produzidas, máquinas produzindo, máquinas ociosas, o progresso de cada maquinário, isso tudo de maneira resumida. Além disso, quando eu finalizo uma ordem de produção, eu vou dar saída no meu produto, na minha matéria-prima e entrada no meu produto. Então, na hora de finalizar aqui, ó, vai entrar esse produto, como ele é controlado por lote, eu tenho que informar o lote. E vai sair. Essa matéria-prima não é controlada por lote, então eu não preciso. Essa aqui, ó, eu não tenho nenhum lote disponível. Então, eu nem consigo finalizar a OP. Só se eu colocasse que eu não gastei esse insumo. E ele também mostra aqui quanto que falta. Vou finalizar. Já vai entrar esse produto com esse lote no meu estoque e vai sair a matéria-prima relacionada a ele também. Lá na minha venda eu consigo, né, vender já esse produto e depois rastrear de onde veio, quais matérias-primas foram utilizadas. E também consigo aqui ter algumas dashboards, por exemplo, também Kanban de vendas. Então, na venda eu consigo ver um Kanban que facilita a gestão, né, visualização. E tenho também vários tipos de relatórios aqui. São relatórios dos mais diversos acessos aqui dentro do sistema. Eles têm gráficos, né? Então você consegue também visualizar de forma bem interessante, ó, barra, pizza, e lá no meu estoque, eu tenho também alguns relatórios que são interessantes, que são calculados automaticamente. Por exemplo, além do meu item, eu conseguir enxergar essa questão, né, de quanto está comprometido, se eu já tenho ordem de produção, se eu já tenho venda ou compra criada, então eu vejo realmente quanto está disponível, levando em consideração toda essa gestão. Eu consigo saber exatamente onde saiu, onde entrou cada lote. Além disso, eu tenho um planejamento de reposição,
onde o sistema automaticamente vai calcular a sua demanda média semanal e você vai informar quanto tempo você considera, por exemplo, repor urgente, repor em breve, estoque saudável, em semanas. Vamos supor, esse item aqui, ó, o meu blister, eu tenho 580 em estoque, eu não tenho nenhuma open e nenhuma compra, ou seja, não vai dar entrada. A minha posição atual se mantém e eu tenho uma demanda média de 170, ou seja, eu só tenho 23 dias,9 restantes. Automaticamente, por aqui eu já consigo gerar uma ordem de compra ou uma ordem de produção. Então, isso facilita toda a minha gestão. Bem, esse foi um resumo geral. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser algo específico, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer te atender. Você consegue testar o Sense por 14 dias, com todas as funcionalidades liberadas, utilizando aí na sua empresa e vendo a mágica acontecer realmente na prática. Além disso, a gente dá todo o suporte durante esse período e também depois durante a contratação. Espero que você goste e espero que você realmente utilize para fazer a diferença aí na sua indústria. Até mais!